vocês estão? No vídeo de hoje eu vim gravar algo diferente, que é sobre eu indo buscar as minhas porquinhas da Índia que eu adotei. Caso você não saiba, né, eu já tenho duas porquinhas da Índia e recentemente eu encomendei um novo cercado para elas, no marceneiro e tudo mais, fiz bonitinho. E eu descobri que esse cercado cabia até 4 porquinhas, eu achei que cabia até 3, aí eu pretendia resgatar uma porquinha que eu achasse por aí, mas acabou que eu achei 2 porquinhas, então eu adotei elas. E amanhã, no caso eu estou gravando desse dia no dia 30 de novembro de 2022, e eu descobri as porquinhas ontem, dia 29. Aí a gente já combinou já de se encontrar na estação amanhã, dia 1º de dezembro, pra mim buscar as porquinhas. E vocês não têm ideia, eu tô muito animada. E eu não tava esperando, porque tipo, até mesmo na hora que eu falei com a moça, eu ia resgatar só uma das porquinhas. Mas acabou que o meu cunhado falou, por que não pega logo as duas? Porque elas estavam em dupla, né? Mas a adoção não era conjunta, podia pegar só uma. Aí eu ia pegar só uma. Só que meu cunhado deu a ideia, aí eu falei, mas meu cercado só cabe 3, e eu já tenho 2, então só dá pra me pegar uma. Aí lá fui eu, nos grupos do Facebook, que tem as pessoas especialistas lá, que sabem mais de porquinhos da Índia, enfim. Aí eu postei uma foto do cercado e falei pra elas, é possível criar 4 porquinhas nesse cercado, que é de tamanho de 120 por 120? E elas falaram que 120 por 120 é o tamanho mínimo pra 4. Então, tipo, não é o tamanho mínimo pra 3, é pra 4. Então, tipo, deu certinho. Mas... ai, gente, enfim, eu quero gravar pra vocês amanhã esse vlog de eu indo buscar elas. Ai, gente, eu não sei, eu não tava preparada pra isso, não tava preparada pra ter 2 porquinhas logo de uma vez assim. E claro que eu não vou juntar as minhas porquinhas logo de uma vez, porque elas precisam passar pelo tempo de quarentena. Então, assim, eu pesquiso bastante sobre porquinhos, eu sei como é o procedimento certinho de fazer, a apresentação e tudo mais. Então, basicamente, eu vou trazer elas pra casa, elas vão ficar em cercados separados, eu vou usar o antigo cercado das minhas porquinhas pra abrigar elas por 15 dias, aí eu... nesses 15 dias pra quarentena é mais pra ver se o animal novo não tem nenhuma doença, mas eu gosto de fazer também porque eu consigo conhecer melhor. Então, tipo, eu vou ver como é a personalidade das meninas, então... E são fêmeas, né, porque eu já tenho 2 fêmeas, então eu vou pegar mais 2 fêmeas. Mas, enfim, eu já falei demais, então eu volto amanhã pra gravar o vlog pra vocês. Inclusive, eu vou na estação daqui. Ela não consegue vir até a minha cidade porque ela mora muito longe, então eu vou até uma estação, ela vai também, tipo... ela mora aqui e eu moro aqui. A gente vai até a estação pra se encontrar e a minha prima vai comigo. Enfim, talvez a gente se perca pela cidade, pelo estado, talvez. Mas eu vou documentar pra vocês a nossa perdição, porque... é isso aí, precisamos gravar conteúdo. Então aí eu tava organizando o cercado que elas iam passar a quarentena pra só depois de alguns dias eu juntar elas com as minhas outras porquinhas. E é muito importante fazer esse período de quarentena, gente. Então pesquisem mais sobre, caso vocês tenham algum tipo de roedor. E sem ser hamster, né? Porque pra quem não sabe, hamster precisa viver sozinho. Mas, tipo, se você tem ratos, quer fazer apresentação, se tem porquinho da Índia, sempre pesquisa como se faz a apresentação direito, porque não é só tacar os bichinhos juntos e pronto. Tem que fazer toda um processo, um passo a passo. E o resultado final do cercado foi esse, algo bem provisório, só pra elas passarem a quarentena. E, como eu já falei, elas vão ficar juntas depois, então é realmente algo assim, só pra observar se elas não têm nenhum tipo de parasita e esse tipo de coisa. E também, nesse período de quarentena, eu aproveito pra entender a personalidade dos animais, enfim. E também é bom pra você saber, tipo, esse aqui é muito bagunceiro, muito energético. Esse aqui come muito. Esse aqui fez muita sujeira, sabe? Tipo, é muito legal ter esse controle. Então eu gosto bastante da quarentena também por isso. Bom, gente, então como eu mostrei aí pra vocês, eu já organizei o cercado delas. Não tá com tamanho mínimo, então em alguns dias, por alguns momentos, eu vou ter que soltar elas pelo meu quarto pra elas se sentirem, assim, um pouco mais livres e não tão presas, sabe? Mas tá tudo certo pra receber elas. Então aí eu já tinha pegado as porquinhas, eu estava voltando. Eu esqueci de gravar pra vocês porque de manhã, assim, quando a gente foi buscar elas, né, a hora de ir foi muito corrido, porque a gente acabou se atrasando um pouquinho e a dona tinha chegado cedo também, então depois a gente tava correndo. E também tava meio que em horário de pico, tipo, não era horário de pico, mas tava cheio, gente. Então na ida a gente foi em pé, enfim, cheio de gente, então não deu pra gravar
tava muito. E na volta a gente se perdeu um pouquinho. Tipo, a gente não se perdeu. Só que a gente achou que o trem que a gente pegou pra volta ia direto. Só que ele não foi, ele parou no meio do caminho e a gente teve que trocar de trem 2 vezes na hora da volta. Gente, acabei de chegar em casa, são 1h30. Eu demorei um pouquinho mais porque eu passei na casa da minha prima antes, porque ela foi comigo. Mas eu vou mostrar pra vocês como estão as porquinhas. E, gente, que fofuras. Gente, elas estão andando pela primeira vez, elas estavam paralisadas ali no canto. Elas estão andando pra se esconder. Eu deixei a caixa de transporte aqui porque foi onde elas vieram e eu achei que elas iam ficar mais seguras se a caixa de transporte estivesse ali. E aqui tem uma caminha delas que... eu acho que elas não usam, sinceramente, porque elas nem deram bola. Ah, agora tá dando. Só porque eu falei? Não. Elas preferem a caixa de transporte. Enfim, deixei a caixa aqui. Eu vou colocar ração e água pra elas, mas é normal que no primeiro dia elas não comam. E, tipo, elas estão paralisadas ali até agora, então eu falei, elas não vão comer. Mas agora estão andando por aí? Como assim? Talvez elas comam, não sei. Mas é normal que no primeiro dia os porquinhos façam, tipo, uma greve de fome, porque eles vão estar num lugar novo e tudo mais. Mas não sei. Acho que elas só estão um pouquinho assustadas. Ui. E agora, com várias fofuras passando pela sua tela, eu venho apresentar um pouquinho pra vocês sobre as meninas, porque antes de eu adotar as duas, eu ia adotar só uma, e a antiga tutora, pra mim, ela recomendou que eu adotasse a Tuti, que é essa marronzinha que tá andando pelo cercado todo, justamente porque ela é bem arteira, como dá pra ver, ela já tá andando pelo cercado todo, enquanto a Chloe, que é a branquinha que tá dentro da caixa de transporte, ela é bem mais tímida, bem mais medrosa. Então, a princípio, eu ia adotar só a Tuti. Só que eu não queria deixar a Chloe sozinha, então eu aproveitei e adotei as duas. Só que eu fiz isso depois que eu descobri que meu cercado dava, né, pro tamanho das duas. Porque a princípio eu achei que só dava pra mim adotar uma, mas ainda bem que deu as duas, porque eu não queria deixar a Chloe sozinha. Inclusive a Chloe, ela tem uma condição, assim, tipo, não é uma condição, mas tipo, quando ela fica estressada, ela começa a arrancar o próprio pelo. Então é um cuidado a mais que eu vou ter com ela. E, enfim, gente, a quarentena vai servir pra isso, sabe? Eu conhecer um pouquinho mais de cada uma. E como a antiga tutora, tipo, tentava cuidar bem, né, das porquinhas, ela inclusive levou as porquinhas no pet shop um dia antes de eu ir buscar elas. Ela até mandou foto pra mim delas no pet shop. Só que o problema é que porquinho da Índia não pode tomar banho, não pode ir pra pet shop nem nada do tipo. Então, eu sei que as intenções da antiga tutora eram boas, só que principalmente pra Chloe, que tem problemas com estresse, ela não pode tomar banho de jeito nenhum, porque o banho estressa muito os porquinhos. Então, eu sei que nesses primeiros dias, principalmente pra Chloe, eu vou ter que deixar ela um pouquinho mais quietinha pra ver se ela se acalma. E, enfim, é meio complicada essa parte, mas como eu sou bem atualizada, assim, com as coisas de porquinhos da Índia, pra mim vai ser tranquilo. É só eu ficar observando. Só que é uma coisa que vocês precisam ter atenção, né? Caso você tenha porquinho da Índia, saiba que eles não podem tomar banho, tá? Eles não tomam banho. Somente em casos específicos, tipo, o porquinho tava doente, teve algum problema, ou se sujou muito, caiu em algum lugar e ficou sujo, enfim, aí você dá banho. Mas o banho também só pode ser uma vez por ano. Caso, assim, tenha algum tipo de contratempo, sabe? Mas, enfim, depende também. Você tem que pesquisar sobre o seu porquinho da Índia. Mas eu também mostrei pra vocês aí a Hannah, que é a minha porquinha da Índia. Ela tava aí comendo. E nesse dia, no mesmo dia que eu busquei as porquinhas, eu tava meio, sei lá, gente, eu queria sair, eu fui pra estação buscar as porquinhas, depois eu fui comprar essa lona azul pra colocar no cercado principal, porque como o cercado principal agora é de madeira, então eu tenho que proteger bem. Aí eu tava mostrando pra vocês que eu comprei a lona. E aí, mais de noite, no mesmo dia, eu mostrei que as porquinhas continuava meio que na mesma coisa, sabe? A Tuti, que é a marronzinha, já fazendo bagunça pelo cercado todo, já tinha sujado tudo, enquanto a Chloe continuava quietinha dentro da caixa transporte. Mas assim, mesmo a Chloe sendo mais tímida e não querendo sair da caixa transporte, ela ainda assim tava comendo, porque dava pra mim ver ela comendo feno. Eu coloquei geló pra ela, ela comeu tudinho. Ela saiu algumas vezes quando eu não tava no meu quarto, assim, sabe? Quando tava mais tudo quietinho e tal, ela saía pra comer ração e beber água. Então, tipo, as duas já estavam comendo logo no primeiro dia. Que foi uma coisa, assim, que eu fiquei impressionada, porque realmente não é algo, assim, de costume.
mas eu acredito que seja porque como elas estavam juntas, né, as irmãs, todas juntinhas, uma conhece a outra, e elas se sentiram mais seguras pra já ir comendo, já ir explorando o lugar novo. Mas esse primeiro dia foi assim, bem tranquilo e, como eu falei, eu fiquei impressionada com a atitude delas de já ir fazendo todas as coisas. E eu queria registrar aqui pra vocês que essa foi a primeira compra que eu fiz de mercado, que foi online, porque eu nunca tinha feito compra online assim de comida, de verdura mesmo, sabe? Mesmo durante a pandemia eu nunca comprei assim, sempre fui direto no mercado. No máximo um fast food ali, um açaí online, pronto. Mas assim, de comprar verdura mesmo, eu nunca tinha feito. Então eu gostei bastante, veio tudo certinho, tudo fresquinho e pretendo comprar mais vezes. Ainda mais porque eu tive cupom de desconto nessa loja, então eu adorei. Eu tentei aí registrar pra vocês, mas é só isso. Agora vamos voltar para as fofuras, que é o tema principal desse vídeo. Aí, como vocês podem ver, as duas já estavam fazendo bagunça pelo... bagunça pelo cercado todo. As duas juntinhas. A Chloe já tava saindo mais da caixa de transporte e a Tuti já tava fazendo ainda mais bagunça junto com a irmã. Então, assim, tudo certo com elas. Então é isso, gente, como vocês puderam ver aí, essa foi a nossa saga, indo adotar as porquinhas, andando de metrô também, porque eu não sei se eu disse pra vocês, mas essa foi a primeira vez que eu andei de metrô sozinha com a minha prima. A minha prima também não é muito ligada com essas coisas de metrô, então a gente foi lá se perder juntas. Eu queria tanto essas porquinhas, algo tava me dizendo que eu precisava adotar essas porquinhas, tipo, não podia ser outra, que eu tava pensando até em ir sozinha, mas que bom que ela foi comigo, porque... talvez fosse um desastre maior ainda. Vou contar pra vocês como foi essa saga, assim, de achar uma porquinha pra adotar, porque não foi tão fácil. Porque, tipo, eu achava, só que não era na minha região. Aí eu ficava tipo, gente, como é que eu vou adotar uma porquinha sendo que não tem nenhuma aqui na minha cidade? Aí eu fiquei mais ou menos um mês procurando, só que eu não procurava todo dia, sabe? Procurava um pouco hoje, aí depois de amanhã eu olhava um pouquinho rapidinho. Então, tipo, eu tava procurando, mas não tava muito a fundo. Até porque durante esse período que eu tava procurando, o cercado ainda estava sendo feito pelo marceneiro. Então era algo assim que eu só tava de olho pra ver se aparece, eu já pegava e algo do tipo. Mas acabou que uma semana depois que o cercado já chegou aqui em casa, já tava no meu quarto, já tava tudo pronto, eu acabei achando 3 porquinhas de uma tutora lá. Tiveram 3 filhotes. Aí ela tava tentando doar esses 3 filhotes. Eu ia pegar só uma, porque até ali eu achei que só cabia mais uma no meu cercado. Mas, basicamente, com essa tutora que tinha as 3 porquinhas, ela não me atendeu muito bem. Tipo, eu perguntei pra ela se ela podia levar até tal metrô, se a gente podia se encontrar. Mas ela queria que eu fosse na casa dela. E a casa dela não é aqui na minha cidade. Então, tipo, né? Então, acabou que eu deixei quieto. Eu falei... ah, vou deixar aqui no canto, porque essa mulher é a mais próxima que tem aqui da minha região, mas ela não me tratou bem, então eu não sei se eu quero ela, mas eu vou deixar aqui reservada e se for pra ser, eu vou achar outra porquinha muito em breve, sabe? Tipo, em uma semana, assim, eu vou achar outra porquinha. Mas acabou que na mesma hora, gente, eu achei outra tutora doando 2 porquinhas. E novamente eu só ia pegar uma. Aí lá fui eu, peguei o WhatsApp dela, conversei, vi como que a gente poderia se encontrar. Ela falou que seria na estação, assim, bem longe, é a última estação que a linha do metrô aqui onde eu moro faz. Eu fui adotar essa porquinha, dessas duas, né? Eu perguntei pra tutora, como é a personalidade de cada uma? E ela falou de cara assim, recomendo a Tuti, que é uma marronzinha. Recomendo ela, porque ela é muito pidona, ela é muito extrovertida, ela faz bastante bagunça. Então eu recomendo ela. Aí eu fiquei pensando, mas aí eu vou deixar a outra sozinha. Aí eu mostrei a foto pra minha irmã, e a minha irmã não queria mais, gente, roedores aqui em casa. Por mim, eu enchi a casa toda de animais, toda hora eu tô falando de animais. E acabou que o meu cunhado chegou, viu a foto que eu tava mostrando pra minha irmã das 2 porquinhas, e ele falou, pega lá com as 2. Brincadeira, brincadeira. Sério, ele falou exatamente assim, gente, ele falou de brincadeira, só que... uma pessoa que é doida por bichos não sabe entender brincadeira, então sabe o que eu fui fazer? Eu mandei foto do cercado, falei o tamanho dele, coloquei no grupo do Facebook e as pessoas falaram, claro que cabe, é o tamanho mínimo pra 4. E, gente, fiquei pensando, né, porque além disso de não caber as 2 porquinhas no cercado, ainda tinha o fato que a estação era muito longe. E a minha irmã, como ela não queria, ela não ia comigo.
Então eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou pra uma estação que é longe? Eu nem sei andar de metrô e nem sei, não conheço aquela estação. Aí eu fiquei, tá. Quem me deu a sugestão, inclusive, foi a minha irmã. Ela falou, por que você não chama a sua prima pra ir com você, então? Sério, eu não entendo a minha irmã às vezes, mas a gente ignora esse pequeno fato. Mas então eu chamei a minha prima, ela concordou já na hora. Aí lá fui eu falar pra tutora, então a gente pode se encontrar tal dia, em tal hora. Aí ela falou tudo ok, enfim. E eu adotei as porquinhas. Ai, gente. Inclusive, eu marquei o horário, tá? Foi dia 1º de dezembro, às 11h13 da manhã. Inclusive, eu acho que a tutora, ela tinha me recomendado a Tuti, porque a Chloe, que é a branquinha, ela tem um certo problema de estresse de ficar arrancando o próprio pelo. Mas, gente, se passaram 4 dias e até agora a Chloe não ficou nervosa, não arrancou o próprio pelo, sendo que a gente andou em vários metrôs, andou toda hora com ela, então, tipo, sabe? Por estresse, ela passou. Então, por que ela não começou a arrancar o próprio pelo? Não sei. Mas eu ainda tenho 10 dias, 11 dias, não sei, de quarentena pra fazer com as meninas. Talvez eu aumente esse tempo. E durante esse tempo eu vou ficar observando se ela realmente tem esse problema de estresse. E se não tiver, eu acho que tá tudo bem eu juntar todas as porquinhas juntas. Gente, eu tive que aparecer aqui por forças maiores, mas acabou que agora já tá de noite. Eu já ia finalizar o vídeo, já ia editar, já ia postar. Só que acabou que uma força maior me trouxe aqui, que é a ONG Canto da Terra, que eu vi que eles resgataram mais de 600 animais, e dentre eles está dividido entre ratos twisters e camundongos. Camundongos foram mais de 400, e eles estavam sendo criados por um criatório ilegal, então vários deles estão doentes, com tumor, essas coisas, então estão sendo cuidados pela ONG, mas os que estão saudáveis já estão para doação e também para lar temporário. Então, se vocês puderem, corram lá no Instagram deles, nem que seja para fazer alguma doação em dinheiro, que lá tem o Pix, tem a conta corrente, um monte de coisa assim, ou então divulgando, que é o que eu tô fazendo. Eu, sinceramente, queria dar lar temporário para algum deles, mas eu não posso, eu acabei de pegar 2 porquinhas, elas estão de quarentena, eu não posso pegar mais bicho. Então, tipo, mesmo que seja pra lar temporário, eu já estou lotada, sabe? Se pelo menos as porquinhas já estivessem juntas, ia ser um pouco mais fácil, eu teria um pouco mais de espaço, mas agora eu estou dividida, tenho o cercado principal e o cercado de quarentena, então meu quarto tá lotado e eu não posso deixar pela casa, então eu não consigo nem dar lar temporário, nem adotar, então o que eu posso fazer é divulgar. Então eu já divulguei no meu Instagram, no meu Facebook, em um monte de lugar, já mandei para as amigas minhas que gostam de animais, já mandei para várias pessoas. Então agora a única coisa que falta é eu incrementar aqui o meu vídeo, colocando também para vocês irem lá no Instagram ONG da Terra, ONG Canto da Terra. Então corram lá, que é esse o arroba, bem simples, vocês encontram facilmente. Vocês podem doar tanto em dinheiro, ou então divulgando, ou então tem materiais também, né, pra dar ração, pra dar kit de primeiros socorros, enfim, se vocês entrarem lá no Instagram, tem um monte de sugestões, assim, do que vocês podem fazer. Mas é isso, tentem ajudar. Eu não posso ajudar, assim, diretamente, mas eu estou ajudando divulgando, então já é uma diferença enorme. Se vocês puderem, façam isso também. Só não passa reto por essa parte, tá bom? Tipo, não deixa assim, não, tô nem aí, sabe? Faz alguma coisa, nem que seja divulgar, porque faz diferença sim. Tanto que eu acho que uma amiga minha, ela vai conseguir dar lar temporário ou adotar um deles. Ela disse que tá tentando ver lá o que ela consegue fazer. Então, a gente consegue fazer sim diferença. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para todos os seus amigos. Big beijo e tchau! Amo vocês! Fui!